Olá pessoal, então, dando continuidade aí ao nosso curso introdutório de estatística, né? Na aula anterior a gente viu aí um pouco sobre o conceito de população e amostra, né? E assim, nessa aula aqui intitulada de séries estatísticas, a gente vai falar basicamente sobre o conceito de tabela, tá? Então, primeiro, né, o que vem a ser as tabelas? Né? As tabelas, assim como os gráficos, né, que é o que a gente vai explorar com mais detalhes na aula seguinte, né, são os objetos aí utilizados pela estatística para expor os dados que a gente obtém de um determinado estudo, né, de uma forma que nos possibilite ter uma visão mais ampla, né, para que a gente possa inferir resultados e conclusões do estudo que a gente realiza, tá? Então, mas isso é o que uma tabela nos permite fazer, né? Mas uma tabela mesmo a gente pode definir da seguinte maneira, né? Como um quadro que resume um conjunto de informações, né? De uma maneira mais ampla possível, uma tabela pode ser colocada dessa maneira, ok? Então, se a gente fosse representar aqui de uma maneira bem genérica, né? Pega aqui uma tabela onde você tem aí só você tem uma tabela bem simples mesmo, onde você correlaciona duas colunas, né? Você poderia ter uma estrutura semelhante a essa daqui, ó, como um quadro, né, com duas colunas, separado também em linhas, da forma como eu estou desenhando aqui, tá? Essas duas células iniciais aqui do topo, elas constituem o cabeçalho da nossa tabela, né? Aqui, digamos que essa tabela em si ela represente, por exemplo, a média de anos de estudo das pessoas de 10 anos ou mais de idade no Brasil de 2003 ou de 2003 a 2007, né? Aí eu colocaria todo esse título aqui em cima, né? Eu não vou escrever aqui para nos poupar todo o tempo, né? Aqui em cima viria todo o título dessa tabela, né? Nessas células iniciais aqui eu colocaria o cabeçalho, como eu já disse, onde nessa primeira coluna poderia vir os anos de 2003 a 2007, né? Por exemplo, aqui ó, 2003, aqui 2004, aqui 2005. Vamos parar até 2005, né? Só para ficar mais breve a nossa descrição, né? Então o nosso gráfico vai ser, nossa tabela, desculpem, vai ser a média de anos de estudo das pessoas de 10 anos ou mais de idade no Brasil de 2003 a 2005. Tá? Aí digamos que aqui então vai ser os anos em si, né? E nessa outra coluna vai representar a média de anos de estudo, né? Então vou sintetizar apenas com a palavra média, certo? E aqui vai vir os dados, né? Digamos que em 2003 essa média era de 7,2, em 2004 era de 7,3 e em 2005 era de 7,8, né? Digamos que seja assim, foi aumentando gradativamente a cada ano que foi passando, né? Então, vejam bem que quando a gente dispõe os dados do nosso estudo dessa maneira, a gente já chega nessa conclusão que eu acabei de falar quase que de forma instantânea, né? A gente vê que com o passar dos anos, a média de escolaridade das pessoas, né, de 2013 a 2005 foi subindo, né? Foi tendo uma subida considerável, né? E isso graças à forma como a gente dispôs esses dados na tabela, né? Aí aqui embaixo ainda, para ser correto, né, de acordo com a forma que se adotou como padrão de se fazer a tabela, aqui embaixo você ainda teria que colocar a fonte dos seus dados, né? Aí digamos que você pegou esses dados do IBGE, aí você coloca aqui, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Então essa parte aqui é chamada de rodapé, né, da nossa tabela, ok?
Então, só uma forma bem geral mesmo de como é a construção, de como é a arquitetura de uma tabela bem ampla, assim dizer. A gente vai ver outros exemplos aqui ao longo dessa aula, ok? Então, tendo a ideia do que é uma tabela, a gente pode partir para o estudo das séries estatísticas propriamente dita, né? Então, primeiro, vamos definir, né? Claro, em matemática a gente sempre tem que definir os objetos com os quais a gente está trabalhando. Então, vamos colocar aqui a definição de séries estatísticas. Assim. Então, a definição de séries estatísticas está diretamente relacionada ao conceito de tabela, né? Porque a série estatística ela é que mostra a distribuição de um conjunto de dados em função da época, do local ou da espécie de dados que a gente está trabalhando, tá? Então, a gente pode colocar esse conceito dessa maneira. Vou colocar assim, ó. Eu vou escrever desse jeito, eu já anotei aqui. Vou só copiar e colar para agilizar, né? Aqui. Então, a definição então seria essa, ó. É toda a tabela que mostra a distribuição de um conjunto de dados em função da época, local ou espécie, né? Então, o que isso quer dizer propriamente dito, né? É que dessa definição a gente pode inferir que uma série estatística a gente observa a existência de 3 elementos, né, que surgem. Época, né, que faz referência à ideia de tempo. Local, que faz referência à ideia de espaço, né, e espécie, que faz referência à ideia de uma especificidade, de algo específico, né, uma generalidade mais... Não é generalidade, mas é algo que eu consiga especificar, né, algo que eu consiga objetificar, né? Então, resumindo, né, época remete ao conceito histórico, né, temporal, histórico. Local refere a um conceito espacial ou geográfico, né? E espécie é algum elemento mais específico, algum tipo de dado mais específico, tá? Então, com isso, a gente tem 3 tipos de séries a serem estudadas, né? Temos vamos primeiro pegar essa aqui, ó, que está a ideia de tempo, né? A série histórica, né? Vamos colocar aqui então série histórica, né? Série histórica também é chamada de cronológica, temporal ou até mesmo de marchas, né? Mas geralmente você vai ver com esse nome aí, ou histórica ou cronológica, tá? E ela descreve os valores de uma variável em determinado local, discriminados segundo os intervalos de tempos variáveis, tá? Então, repetindo, né? Uma série histórica ela descreve valores, né, da variável em determinado local, né, mas discriminando intervalos de tempo, né, por isso a referência à época, né, em intervalos de tempos variáveis, né? Então, um exemplo de uma série histórica, né, pegar aí do próprio livro que eu indiquei para vocês, né, do nosso curso, vou colocar aqui a tabela. Essa daqui, ó. Né? Opa, essa tabela aqui. Essa tabela que
compara aí o preço do frango, né, preços médios em São Paulo de 2003 a 2008, né? Então veja por que ela é considerada uma série histórica, né? Porque ela faz referência a um local, né, que se passa em São Paulo, né, com uma determinada variável, que é o preço médio do frango, né, sendo estudada, né, em sua variação em intervalos de tempos regulares, né, intervalos de tempos lá muito bem determinados, certo? Então você tem aqui os intervalos de tempo e você tem o preço médio estudados em um determinado local, né? Então, por isso, essa série é considerada como histórica, tá? Então, quando você vê uma tabela desse tipo, ela é caracterizada como uma série histórica por este fator, ok? Analisem estes elementos aqui, ó. Então, mais uma vez, ó, você tem aqui os intervalos de tempo. Vamos sublinhar aqui os elementos que... Aqui não está sendo legal. Vou circular mesmo, né? Você tem aqui uma coluna que faz referência ao tempo sendo variado, né, de intervalos regulares. Aí você tem uma variável referente a qualquer coisa, no caso é o preço médio do frango, né? E essa variável sendo estudada no decorrer do tempo, tá? Isso sendo analisado no contexto de um determinado local, que nesse caso é a cidade de São Paulo. Beleza? Então, esse aqui é um claro exemplo de série histórica. Tá? Então, o outro tipo de série estatística que a gente pode estudar é a série geográfica. Vou colocar aqui. Série geográfica. Série geográfica, né? Então, a série geográfica, o que ela é, né? Como eu disse aqui em cima, quando a gente estava falando dos tipos de séries estatísticas, né? Época, local ou espécie. Essa segunda local faz referência a uma localidade, a um espaço geográfico, né? Então, a série geográfica descreve, são tabelas onde você vai encontrar os valores de uma variável em determinado instante, né, um determinado tempo, uma determinada época, né, são discriminados segundo regiões, tá? Então, regiões eu falo são locais, são localidades, ok? Então, vou colocar aqui também um exemplo tirado do livro para a gente entender, através do exemplo, né, o que seria essas séries geográficas. Aqui, ó, no livro lá tem esse exemplo, né, para a gente estudar. Uma tabela traz aí um estudo sobre a duração média dos estudos superiores no ano de 1994, né? Nos países Itália, Alemanha, França e Holanda, né? Ou seja, esses aqui são as regiões, né? E aqui a duração, né, de quanto tempo em média as pessoas levam lá para completar seus estudos superiores em cada um desses países, certo? Então, a principal característica desse tipo de tabela é essa daqui, ó. O principal dado a ser estudado são essas variáveis aqui, né, fazendo referência a um local geográfico, a uma região, ok? Aí por isso que lá na definição que eu falei, ele fala assim, né? Descrevem os valores da variável em determinado instante, discriminados segundo regiões. Tá? Fala em determinado instante porque
a gente não estuda o que acontece nessas regiões ao longo do tempo. Não, a gente só tem interesse o que acontece naquela região ali, e aquela região é o foco do nosso estudo, não o que acontece com ela no decorrer do tempo. Se o que acontecesse com ela no decorrer do tempo fosse o foco, ela seria uma série histórica, tá? Então ela é série geográfica porque a variável de interesse é justamente a região, ok? Então essa é a principal diferença aí entre uma e outra, né? E por último, a gente tem as séries específicas, ou também chamadas de categóricas. Esqueci de mencionar que essas séries geográficas aqui, elas também são chamadas de espaciais, territoriais ou ainda de localização, né? Vamos colocar aqui séries específicas. As séries específicas, uma definição mais direta seria assim, que elas descrevem os valores da variável em determinado tempo e local, né, discriminando segundo especificações ou categorias, tá? Então, diferente das séries temporais ou das séries históricas e geográficas, né, onde a variável na primeira aqui, ó, é o tempo e na segunda é a região, né? Na série específica a gente pode definir como estável uma determinada época e uma determinada região e estudar outros parâmetros previamente estabelecidos, que não sejam tempo e espaço, sejam tempo e região, época e região, vocês que escolhem a palavra a ser utilizada, certo? Então, como exemplo desse tipo de série, vou colocar aqui o exemplo, tirar outra tabela lá do livro, e vamos mostrar como isso funciona, né? Isso daqui, ó, rebanhos brasileiros, né? Efetivo nos estabelecimentos agropecuários no ano de 2006, tá? Então, vejam bem as especificidades dessa tabela. A gente está estudando a quantidade de rebanhos de bovinos, bubalinos, aves, suínos, ovinos, né? Em um lado da tabela nós temos esses animais e do outro nós temos a quantidade, tá? E aí a gente fica claro que está em um determinado local, ou seja, estão no Brasil, como aqui está falando, rebanhos brasileiros. Isso está acontecendo, esse estudo aconteceu em determinada época, no ano de 2006, né? Então, a localidade e o ano não são fatores decisivos, não são fatores que são variáveis no nosso estudo, tá? Eles já foram escolhidos a priori, ok? Então, o que são as variáveis no nosso estudo? São isso aqui, ó. São esses dados que foram estabelecidos, as espécies de animais estudados, né? E a quantidade deles, né? Então, esses aqui foram as especificidades adotadas para o nosso estudo. Por isso que são chamados de séries específicas, ok? Então, essa é a diferença para as séries anteriores. Okay? Então, espero que tenha ficado claro esse conceito, tá? Então, uma vez fixado esse conceito, a gente parte para o estudo das chamadas séries conjugadas, né? Vamos ver aqui o que seriam essas séries conjugadas. As séries conjugadas é onde aparecem as chamadas tabelas de dupla entrada, né? Porque é o caso do seguinte, né? Porque uma forma bem direta da gente definir as séries conjugadas, né, relacionando com o conceito de tabela, é que uma série conjugada é basicamente uma tabela com mais de uma variável, tá? Então vamos utilizar
essa definição aqui por enquanto, né? Lá no livro de vocês está uma definição mais completa, mas essa daqui ela serve aqui para os nossos propósitos, né? Para visualizar de uma maneira mais direta o que a gente quer dizer, tá? Então, a gente pode tentar, né, visualizar. Deixa eu ver se eu coloquei não sei se eu coloquei uma... Não, gente, eu não coloquei uma imagem, né, sobre isso, mas lá no livro, eu coloquei aqui uma imagem preparada, né, mas lá no livro tem uma imagem. Deixa eu procurar aqui de novo, né, eu tinha certeza que eu tinha colocado uma imagem já preparada sobre esse conceito. Vamos ver. Não coloquei. Não, tá aqui. É essa daqui. Serve para a gente ilustrar bem a situação que a gente quer estudar, né? Então deixa eu só escrever aqui do lado, né? Exemplo. Então, terminais telefônicos em serviço em 91, de 91 a 93, né? Então, nessa tabela aqui a gente vê que tem mais de uma variável envolvida, porque temos as regiões Norte, Nordeste, Sul e Sudeste e Centro-Oeste do nosso país, né? E a quantidade de telefones em serviço ao longo dos anos de 91, 92 e 93, tá? Então aqui temos 1, 2, 3 variáveis envolvidas, né, sendo relacionadas aí com cada uma das regiões que a gente está considerando no estudo, tá? Então esse é um exemplo que pode ilustrar bem uma série conjugada, né? Colocar isso aí em um gráfico, né? Poderia ser, por exemplo, um gráfico de barras, né? Como a gente vai ver aí na próxima aula, né? Para ilustrar essa situação, tá? Então, nesse caso, a conjugação que acontece aqui é porque a gente tem mais de uma tipo de série envolvida, né? Então, nesse caso, a gente tem a série geográfica, né? Porque tem as regiões aqui, relacionadas. Porque tem as regiões aqui relacionadas, né? E temos a série histórica, porque temos a variável tempo sendo considerada aqui no nosso estudo também, né? Pois é relevante para o nosso estudo o que está acontecendo ao longo do tempo, certo? Então, essa é uma série, é um exemplo, né? Esse aqui, é um exemplo de série geográfica histórica. A gente pode escrever assim, série geográfica histórica. Aí por isso que a gente considera ela na classe das séries conjugadas, porque ela conjugou esses dois conceitos numa mesma tabela, né? As duas aparecem juntas aí no mesmo estudo, né? Então a gente pode chamar de geográfica histórica, de geográfico temporal, algum nome assim que faz referência, né, a esses dois tipos de variáveis que estão em estudo, né, nesse nosso estudo estatístico, ok? Então, podem existir também, bem que é um pouco mais raro, né, até pela dificuldade de representação,
séries que são compostas de 3 ou mais entradas ainda, né? Mas a gente não vai estudar esses casos aqui porque, como eu falei, a representação deles, mesmo por meio de tabelas, são bem mais complexas, né? São bem mais difíceis de visualizar, né? E, ao meu ver, eles meio que quebram o objetivo da tabela, né? Que a tabela, como eu disse lá do início, ela tem um objetivo pedagógico da gente apresentar os dados de uma forma que aquele que os vê consiga ter uma intuição do que esses dados estão nos informando, né? Então, quando a tabela é complexa demais, meio que essa intuição vai embora, né? Mas, enfim, né? Tem tabelas aí para todo tipo de objetivo, certo? Então, esse aí é um exemplo, né, de série conjugada, né? Vamos falar agora um pouco sobre o conceito de dados absolutos e dados relativos, né? Afinal de contas, os dados são os elementos que compõem as tabelas, tá? Então, primeiro, vamos falar dos dados absolutos. Absolutos, né? Então, de uma maneira bem geral, a gente pode chamar de dados absolutos, né? Aqueles dados assim que são tirados diretamente da fonte do qual a gente coletou, né? Sem sofrer qualquer tipo de manipulação, sem sofrer qualquer tipo de filtragem, por assim dizer, né? São os dados em sua forma mais bruta, né? Então, para simplificar aí uma definição que torne mais simples, né, a nossa assimilação, a gente pode dizer que os dados absolutos são os dados que são coletados direto da fonte, tá? São os dados em estado bruto, né? Enquanto que os dados relativos eles são resultados de uma comparação, né? Eles é um pouco mais complicado falar de dados relativos porque mais complicado, mas eles são os dados que são mais úteis no contexto da estatística, né? Porque eles são obtidos através de comparações que a gente faz através de porcentagens, de taxas, de índices, quantidades, né? Então é um tratamento que a gente faz dos dados absolutos, tá? Então a gente pode definir da seguinte forma, né? Eu vou colocar uma definição também um pouquinho diferente do que está lá no livro, para facilitar um pouco a compreensão, né? Os dados relativos eles são resultados de comparações, né? por meio de taxas, porcentagens, índices e outros elementos que podem ser úteis aí para o tratamento desses dados, né? Então, uma comparação entre os dois que a gente pode fazer é o seguinte, né? Que uma leitura dos dados absolutos, né? Apesar de ser um tanto enfadonha, porque eles não passaram por tratamento, por filtragem nenhuma, né? Eles representam o retrato mais fiel da pesquisa que a gente realizou, né? Porque eles não passaram por justamente por não ter passado por nenhum processo de tratamento prévio, de manipulação prévia, né? Porém, sem esse processo de edição, sem esse processo de estudo, fica difícil também você fazer alguma inferência sobre o significado desses dados, né? Então, o que você ganha em fidedignidade da realidade, você perde também em poder de análise dos dados em si, tá? Então, fica aí essa reflexão da diferença entre dados absolutos e relativos, né? Cada um tem suas vantagens e desvantagens, né? E dos dados relativos em si, como eu falei, a gente obtém por meio dessas ferramentas, né, de taxas, percentuais, índices, né? E a gente pode falar um pouco sobre cada um deles, né? Por exemplo, né, falar um pouco sobre, vamos ver,
E pode falar um pouco sobre porcentagens, né? Acho que todos já conhecem um pouco o significado, né? Já deve ter trabalhado no ensino médio sobre esse conceito, né? Vamos falar um pouco a respeito aqui. Porcentagem Porcentagem, a gente pode mostrar como funciona por meio de um exemplo também, né? Caso alguém aí não se lembre como fazer, né? A gente pode exemplificar aqui para ficar mais fácil, né? Lá no livro tem um exemplo assim, que ele pega a matrícula nas escolas de uma cidade A, né? Que ele chama só para exemplificar mesmo, no ano de um ano qualquer, pega aí de, sei lá, acho que é de 2008 que ele coloca aqui, né? E ele faz uma tabela da seguinte forma, né? Deixa eu ver, tem 5 assim, são de 2 colunas também, né? Onde aqui você tem a categoria e aqui número de alunos. Número alunos. Certo? Vamos tentar fazer de uma forma mais resumida possível, né? Aqui nessa categoria tem alunos do ensino fundamental, do ensino médio e do ensino superior. E aqui na última o total, né? Aí tem o total de alunos no ensino fundamental nessa cidade, que ele coloca o número de 19.286, né? De ensino médio já é 1.681 e de ensino superior apenas 234, né? Somando no total 21.201, certo? Então, o que o exemplo faz é calcular as porcentagens de alunos em cada nível de ensino, né? Então, para isso, a gente pode acrescentar aqui mais uma coluna, né? Onde é claro que aqui vai representar o 100%, né? No fim das contas, e essa célula aqui vai representar o percentual, né? Então, vamos fazer assim. Vou colocar aqui, ó. Representar assim, percentual, né? Então a gente pode calcular, né? Por exemplo, no ensino fundamental. Ensino fundamental, né? Para calcular o percentual do ensino fundamental, o que a gente faz, né? A gente tem um total que é 21.200, né? Então a gente vai pegar a quantidade de alunos do ensino fundamental, né? Vai dividir pela quantidade total e o resultado disso a gente vai multiplicar por 100, tá? Simples assim, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Ó, pega aqui na calculadora, né? Faz aí, ó, 19.286, né? Divide por 21.201. Isso vai dar 0,996, né? Vou colocar essa aproximação aí, né? 0,996. Tá? Claro que tem mais números, né? Mas por aqui dá, né? Como isso está multiplicado por 100, a gente move a vírgula 2 casas para a direita, né? Então fica 90,96, né? Como 96 está muito perto de 100, a gente pode arredondar isso para 1, né? Ficando então aproximadamente 91%, né? Então 91. Então a gente coloca aqui, ó, 91%, né?
E faz o mesmo cálculo para os outros. Ó, o ensino médio vai ficar assim também, 1.681 dividido por 21.201 e o resultado vezes 100, né? Aí a gente vai lá na calculadora e faz essa conta. Vou ter apagado aqui, né? Aqui, ó. 1.681 vezes 21.201. Não, vezes não, dividido, né? 21.201, né? Então isso dá 0, 0 0,792, né? Aproximadamente. Que quando a gente multiplica por 100, vai ficar lá multiplicado por 100, tá? Vai ficar 7,92, né? Que arredondando fica aproximadamente, bota aí com 92, está mais perto de 9, né? Fica 7,9%, né? E a gente coloca aqui 7,9, né? E repete o mesmo para 234, né? Aqui no livro ele já fez a conta e deu 1,1, né? Vocês podem fazer a conta para confirmar, ok? É um exemplo aí de aplicação do percentual, né? Aí a gente pode partir para tentar entender essas outras ferramentas aqui dos dados relativos. A gente viu o que é porcentagem, podemos entender o que é índice, né? Podemos pelo menos ter uma noção básica, né? Para se for utilizar esse conceito em alguma coisa, né? Então, índice a gente pode definir da seguinte maneira. Aqui. Índice a gente pode definir como a razão entre duas grandezas de naturezas distintas, né? Então, lá no livro, ele coloca alguns exemplos para a gente entender esse conceito com um pouco mais de prática, né? Por exemplo, densidade demográfica, né? Densidade demográfica. Densidade demográfica, o que é? É a população, né? Ou seja, a quantidade de pessoas, né, que vivem em uma determinada região, quantidade total, né, e não apenas uma amostra, né, dividido pela área dessa região, ou seja, pela superfície, né? Então são duas regiões, aqui é uma quantidade e aqui é uma unidade de área, né? Que seria aqui em metro quadrado, em quilômetro quadrado, e aqui uma quantidade de indivíduos, né? Então são duas grandezas, né, de naturezas completamente diferentes. É uma ideia de índice, tá? Então, o índice de densidade demográfica, né, se encaixa nessa determinação. Outro exemplo, o índices, deixa eu ver outro exemplo que ele cita, né? Índices econômicos como a receita, a renda per capita, né, de um determinado local, renda de um determinado país, ou estado, ou município. Renda per capita. Vocês já devem ter ouvido muito em noticiários e tudo. O que é isso? É a renda, ou seja, a quantidade de dinheiro, né, que circula pela
população, pela quantidade de pessoas, né? Então aqui também são duas grandezas de naturezas diferentes. E assim vai. Ele coloca, por exemplo, o quociente intelectual, que é a idade mental pela idade cronológica, né? O índice cefálico, que é o diâmetro do crânio pelo o diâmetro longitudinal do crânio. Então, enfim, né? A gente pode entender o índice dessa maneira, como grandezas, eu não sei se colocando assim como de naturezas distintas, né? Ainda atinge a ideia que está por trás do índice, se engloba todas as definições, né? Todos os parâmetros que se encaixam nessa ideia de índice, né? O livro coloca assim, ó, que os índices são razões entre duas grandezas, tais que uma não inclui a outra, né? Então acho que a gente pode colocar dessa maneira, né? Porque eu acho que essa de duas grandezas de natureza distinta pode causar confusão, né? Então vamos colocar assim, ó, de duas grandezas, tais que uma, né? Tais que uma não inclui a outra. Acho que essa tem um caráter mais geral, certo? Aí lá no livro tem mais alguns exemplos a respeito desse conceito, ok? Aí um outro parâmetro que é utilizado aqui é o de coeficientes, também eu não coloquei, né? Mas é citado. Então vou colocar aqui um breve comentário, né? Já tenho um copiado aqui. Coeficiente é uma razão entre o número de ocorrências, né, de um determinado fenômeno e o número total, né? Pode ser que você pode colocar assim, com o número de ocorrência e o número de não ocorrências, né, por exemplo, né? Então, um exemplo dessa ideia, né? Lá no livro ele ilustra alguns exemplos interessantes, como por exemplo o coeficiente de mortalidade ou de natalidade, né? Vamos colocar aqui coeficiente de natalidade, né? Ou seja, de pessoas que nascem, né, em determinado estado ou um país, né? Natalidade. Isso é o número de nascimentos. Então, esses são os eventos que ocorrem, né? Sobre a população total. Vou colocar só população, porque população já é, né, a quantidade total. Então, população total é meio redundância, tá? Aí, coeficiente de mortalidade, número de óbitos sobre a quantidade da população e por aí vai, certo? Então, a ideia de coeficiente traz esse tipo de raciocínio no seu desenvolvimento, né? E por último, eu citei aqui a ideia de taxa também, né? Vamos citar aqui só para fechar, né? Taxas é basicamente o coeficiente multiplicado por uma potência de 10. Eu coloquei aqui 10 elevado a n, por exemplo, né? Então, geralmente vocês vão ver em noticiários, por exemplo, as taxas de natalidade ou de mortalidade, como as que eu citei, não sendo colocados assim em termos absolutos, mas multiplicados por 1000 ou por 10.000 ou algo do tipo, né? Então, aí quando acontece isso, a gente está mais falando de coeficiente, sim de taxa, né? Por exemplo, taxa de natalidade. A taxa de natalidade pode ser, por exemplo, o coeficiente, né, como a gente calculou, multiplicado por 1000, né? Aí vai falar a quantidade de crianças que nasceu vezes 1000, né? Aí vai dar lá um certo valor e é esse valor que geralmente o jornalista vai informar e tudo.
né? Então é utilizado certas potências de 10, às vezes, para poder simplificar os dados que são colocados num estudo ou mais, né? Certo? Taxas de evasão escolar, né? Quando os números são muito grandes ou quando são muito pequenos, é colocado por potências crescentes ou decrescentes de 10, justamente para facilitar. É como a ideia das escalas utilizadas nos gráficos, ou nos gráficos não, nos mapas, certo? Entendam isso. As taxas como sendo a ideia das escalas utilizadas nos mapas mundi aí que a gente já viu, tá? Onde uma região ela nunca tem aquele tamanho, mas é aquele tamanho que a gente vê no mapa multiplicado pelo valor da escala que está lá naquele cantinho lá embaixo, né? Então você mede com uma régua no mapa que a distância entre uma cidade A e B está lá no seu mapa, é 4,2 centímetros, né? Aí lá no seu mapa diz que a escala, cada centímetro equivale a, sei lá, a 4.000 quilômetros, não sei. Aí você multiplica isso por 4.000 quilômetros, você vai saber a distância real entre essas duas cidades. Então, é essa a ideia por trás das taxas, beleza? Então, era isso que eu tinha para comentar na aula de hoje, né? Logo vou postar aí as atividades referentes a essa aula para treinar esses conceitos. E no mais, na próxima aula a gente continua aí falando sobre gráficos propriamente ditos, gráficos estatísticos, né? E entender como que as tabelas se relacionam aos gráficos, que é uma outra forma de visualizar os dados de uma tabela, né? Então, até a próxima aula e bons estudos a todos. Até mais, pessoal.